Nós estamos caminhando para a nossa última conversa, nosso último diálogo sobre responsabilidade social. E quando eu pensei sobre essa palestra, essa última conversa, eu queria trabalhar um pouco a questão pedagógica. Por quê? Porque eu creio que muitas vezes uma visão, um princípio, um valor, ele vai se perdendo ao longo do tempo. Quando nós olhamos, por exemplo, no meio corporativo, às vezes surgem empresas do homem ou da mulher que empreendeu, que lutou na vida, e a empresa cresceu. E, normalmente, quando passa a segunda, na terceira geração, a empresa acaba. Ela vai perdendo o rumo. Às vezes, com a igreja acontece isso também. A igreja nasce, cresce, se desenvolve, mas com o passar do tempo vai se perdendo um pouco a visão. E isso vai acontecendo constantemente. É por isso que um dos princípios da reforma, eu acho que é muito próprio, é que igreja reformada, sempre reformando. Uma igreja, ela sempre precisa estar analisando as suas ações, seus motivos, seus objetivos, para que ela continue sempre no foco da missão de Deus. E Juízes, ele vai trazer para nós o valor dessa questão de nós sabermos quem nós somos. Sabemos o que fazemos e por que fazemos, e anunciar isso. Mas também a nossa responsabilidade, uma responsabilidade muito grande, de passar isso para os nossos filhos, passar isso para as crianças, desde pequenininhas. Eu sei que aqui tem uma equipe muito boa que trabalha com crianças. A minha esposa, ela é apaixonada por crianças, ela trabalha com crianças, tudo que ela estuda é na área de crianças. Agora minha esposa está estudando psicopedagogia e neurolinguística, então ela está encantada em saber que 70% do cérebro de uma criança é formado até os 3 anos. O momento mais importante para nós ensinarmos os nossos filhos o afeto, o amor, ensinar aos nossos filhos tudo aquilo que eles precisam aprender para o restante da vida, é até os 3 anos de idade. E o relato bíblico vai nos mostrar bem isso. Quero colocar só 2 exemplos. O primeiro exemplo é o que nós estudamos, o exemplo de Moisés. Moisés possivelmente viveu com sua mãe até os 2, 3 anos de vida, mas quando foi lá para a casa de Faraó, e ele continuou sendo criado pela mãe, mesmo em meio a toda a questão lá da casa do Faraó, ele continuou firme no Senhor. Outro homem também, Samuel, por exemplo, Samuel viveu com Ana até por volta dos 3 anos. E depois ele foi viver na casa do profeta. Só que a vida do profeta não era muito correta e os filhos do profeta era tudo torto, Mas, apesar disso, Samuel sempre foi um rapaz muito jóia. Então, há uma questão que nós precisamos compreender, é que quando nós falamos sobre responsabilidade social, há uma questão muito importante, a questão pedagógica. Porque o ensino é a grande tarefa da igreja. Se há uma tarefa importante na igreja, é o ensino. Porque a Bíblia vai sempre nos falar sobre essa importância da didática, essa importância do ensino. É por isso que para nós, Deus nos dá a sua palavra, nos dá a Bíblia como luz para os nossos caminhos. O homem feliz é aquele que medita na lei do Senhor uma vez por semana. E uma vez, não é uma vez. É de dia e de noite, todos os dias, que medita na lei do Senhor constantemente, não é isso? Porque esse é feliz.
porque ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que dá fruto na época própria, sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, eu quero trabalhar com vocês a responsabilidade social e o princípio formativo. E para isso, quero ler Juízes, capítulo 2, verso 10. Porque o Josué, ele se ocupou na formação da sociedade, mas ele cometeu um erro. O erro de não se ocupar não só na formação estrutural da cidade, mas na formação ética da cidade, na formação mais interior das pessoas. Ele se ocupou em construir uma nação a partir da sua estrutura, mas ele esqueceu de construir uma nação a partir do saber. E lá em Juízes, capítulo 2, verso 10, vai dizer assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Eu acho muito interessante esse texto, porque eu fico me perguntando, como é possível os filhos daqueles que entraram em Canaã não conhecerem o Senhor? Como é possível isso? Como é possível as pessoas entrarem numa nação depois de terem passado 40 anos no deserto e não conhecerem o Senhor? Você imagina o relato das pessoas que entraram em Canaã. O relato era que eles viveram 40 anos. E no deserto, e todos os dias, havia uma nuvem que cobria a nação de Israel para protegê-los do sol. Todas as noites tinha uma coluna de fogo para protegê-los do frio do deserto. Todos os dias caía maná do céu. As roupas não se desgastavam. Quando alguém queria prejudicá-los, Deus os capacitava e eles venciam as guerras. Quando eles chegaram a Canaã, eles entraram e venceram todas as batalhas. Como é possível uma nação dessa nunca ter ouvido falar do Senhor? É possível. É possível. Como é possível? É possível mais ou menos assim. Eu falei para vocês já que eu tenho 2 filhas, uma de 18 e uma de 10 anos, né? E quando a gente tem filho, o nosso maior desejo é que os filhos nos admirem. Não é isso? A gente quer ser o herói, né, dos filhos. Eu, no meu caso, das minhas filhas. Então, quando a gente quer ser esse herói para os nossos filhos, a gente fala dos nossos feitos. Não é? Falou assim, olha, filha, você nem sabe. Você fica reclamando aí que não tem, não vou te levar para o restaurante, você nem sabe, eu fiquei 40 anos no deserto comendo só maná. Então você come aí e fica agradecida porque eu sofri muito mais que você. Já ouviu essa história ou não? Pois é, né? Falou assim, ó filha, você tem que lutar na vida. Por quê? Porque, olha, eu fui no deserto, lá ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive. Só sobrevive alguns se for muito valente, muito forte, muito perseverante, muito corajoso. Eu sobrevivi. E aí, quando a gente começa a falar dessa maneira, e a gente começa a dizer, olha, está vendo a nação agora, filha? Está vendo a casa? A gente chegou aqui, teve que expulsar quem estava aqui, agora a gente reconstruiu tudo isso aqui. Olha, quando eu era pequeno, eu tinha que trabalhar, comecei trabalhando na feira, depois fui trabalhar não sei aonde, e hoje agora o pai tem tudo isso aqui, porque o pai conseguiu tudo. Quando a gente começa a partir desse discurso, quem é o grande herói, o grande realizador, somos nós. Cadê Deus? Então, quando a nação se constituiu lá em Canaã, a ocupação de Josué e dos seus irmãos, de toda a nação, era construir uma cidade, era construir uma nação,
era construir um lugar para que eles vivessem. Mas eles esqueceram de ensinar os filhos por que eles estavam construindo uma cidade, por que eles estavam construindo uma nação, para quem eles estavam construindo e de quem era a capacitação. Então, quando a Josué e aquela geração morrem, acontece o problema que surge uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Na próxima geração, eles já não sabiam. Por quê? Porque não foi ensinado. Porque não foi ensinado. Quando você fala para o seu filho ou para a sua filha do que você fez, você está falando do que você fez ou do que Deus fez em você? É por isso que uma das coisas muito importantes que eu sempre preservo lá em casa é toda refeição. Antes de nós comermos, nós oramos. Nós fazemos uma oração em agradecimento a Deus. E a gente mantém isso. E é legal que quando a gente vai a restaurantes, por exemplo, as minhas filhas, elas perguntavam assim, chegava a comida e a gente estava no restaurante, um monte de gente, e a minha filha falava assim, vamos orar? E o problema é que ela falava alto. Ela falava alto, né? Falou assim, vamos. E a gente orava. Aí depois ela foi crescendo e tal, daí veio a menor. Só que a menor fala mais alto. Aí ela falou assim, pai, a gente vai orar? E aí todo mundo olhava, falou assim, vamos. Então, mas por que isso é importante? Porque quando a gente ensina os nossos filhos a serem gratos pelo alimento que está posto à mesa, a gente ensina os nossos filhos a serem gratos por tudo. Eles percebem que o que está posto à mesa, que nos alimenta todos os dias, não é fruto da minha capacidade de conquistar as coisas, mas é fruto da capacidade de Deus dar todas as coisas a nós. Isso é muito importante para a formação ética dos nossos filhos, para a formação espiritual dos nossos filhos. Porque hoje nós temos uma grande dificuldade. Qual a dificuldade? Porque os filhos acham muitas vezes que direito, desejo, melhor dizendo, é direito. Os filhos dizem assim, eu quero um celular novo. E você fala assim, então eu posso comprar? Aí o filho fala assim, não, eu quero um celular, mas não é qualquer celular. É aquele celular, que tem aquelas funções. E aí você fala, mas quanto custa? Eu falo assim, não interessa, interessa que eu quero. Porque às vezes os filhos confundem hoje desejo com direito. E eles acham que, porque eles querem, eles têm o direito de ter. Isso é um grande problema. E essa nação de Israel, ela que começa agora com uma geração que não conhecia o Senhor, é uma geração que não tem limites, que não conhece mais limites. Porque Dostoiévski, ele vai dizer o seguinte, que se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. E essa nação, então, ela vai passar a ter uma grande dificuldade. Se você tiver com a sua Bíblia aberta em Juízes capítulo 2, a continuação vai dizer o seguinte, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que o saquearam.
Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam resistir. Sempre, o verso 15, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado, e grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Isso é o resumo de todo o livro dos Juízes. E um termo que sempre vai se repetir no livro dos Juízes é esse: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Inclusive vai ser com esse versículo que o livro vai se fechar. Esse vai ser o último versículo do livro e sempre vai se repetir em todo o livro dos Juízes. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Você já conheceu famílias? Quando você entra na casa, cada um faz o que quer? Cada um faz o que quer da vida. Cada um vai comer na hora que quer, cada um entra e sai na hora que quer, cada um faz o que lhe parece certo, se quer voltar para casa, volta, se não quer, não volta, e a casa é só o lugar onde se dorme, não é o lugar onde se relaciona. Pois é, isso acontecia na nação inteira. E o que começa a acontecer com a espiritualidade e com a vida desse povo? Começa a haver grande deterioração. Em Josué nós vimos que uma sociedade ética deveria partir do princípio ético de amar a Deus. Quando não se ama a Deus, a gente tem grande dificuldade de amar o próximo. Porque o amor em Deus, o amor de Deus, nos capacita a amar o próximo. Então, quando uma sociedade se deteriora, a gente começa a perceber que as relações vão se deteriorando. Porque agora eles não amam mais a Deus, não há um referencial ético de amor a Deus, e cada um passa a fazer o que acha mais certo. Então há uma decadência espiritual. E eu quero contar o relato aqui de 2 levitas. O primeiro é a história de um jovem levita. Juízes 17, versos 6 a 8, vai dizer assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. É interessante esse relato de Juízes 17, porque esse Mica era um filho que fazia o que bem entendesse. E, de repente, esse jovem Mica, ele rouba 13 quilos de prata da sua mãe. Ele rouba 13 quilos de prata da mãe e fica quieto, só que tem um problema. A mãe começa a amaldiçoar quem roubou. E começa a praquejar quem roubou. Começa a lançar maldição contra quem roubou. E o Mica tinha medo dessas coisas. Falou, vai que praga de mãe pega. Então ele ficou com medo e ele falou assim, mãe, fui eu que peguei. E ele devolve os 13 quilos de prata para a mãe
e a mãe fez o quê? Falou assim, ô meu filho, isso que é um filho bom. É um filho que roubou, mas ele se arrependeu. Filho bom é assim. E ela devolveu a prata para o filho, para que o filho fizesse uma estátua, para uma imagem para adoração. E aí o Mica, então, pega a prata, pega parte da prata, faz uma imagem, e ele resolve, então, contratar um sacerdote. E, de repente, está passando um levita lá pela casa dele, e ele contrata esse levita para ser o sacerdote dele. Ele contrata esse levita para que o sacerdote seja o sacerdote da sua casa. E quando o sacerdote passa a viver com ele, o Mica fala assim, olha, ele tinha roubado 13 quilos de prata. Ele fala assim, ó sacerdote, você levita, você vai ser o meu pai, você vai ser o meu mentor espiritual, e porque você vai ser meu pai, um homem muito importante na minha vida, eu vou pagar para você 120 gramas de prata por ano. 120 gramas. E aí, então, o levita acha bom e ele fica. E aí o Mica, ele vai dizer assim no verso 13. E Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. Numa sociedade que não há mais referencial de amor, todas as relações se tornam contratuais, inclusive as espirituais. O que o sacerdote queria era 120 gramas de prata. O que o Mica queria era um sacerdote que orasse em nome dele, né? Para Deus. Para que quando ele quisesse as coisas, ele não precisasse orar, falou, sacerdote, ora aí por mim. Porque há duas opções de relacionamento na nossa vida. Ou um relacionamento contratual, ou um relacionamento aliancista. O relacionamento contratual, como é que é? É mais ou menos assim. Eu chego na igreja, e aí estou chegando, e eu não conheço ninguém aqui. Chego, e alguém me cumprimenta. E aí o que eu faço? Cumprimento, devolvo o cumprimento. Aí chega uma pessoa que me olha e vira a cara. Aí eu vou falar assim, quer saber? Eu também não vou cumprimentar ela também não. Aí a gente vai tratando os nossos relacionamentos assim. A gente só dá aquilo que a gente recebe. Se a pessoa olha e dá um sorriso, o que a gente faz? Dá um sorriso de volta. Se a pessoa me ama, o que eu faço? Eu amo ela. Se a pessoa me trata bem, eu trato bem quem me trata bem. É contrato. Eu só dou aquilo que eu recebo. Então, é mais ou menos o nosso relacionamento com a companhia de luz. Ou outro exemplo, por exemplo, plano de saúde. Plano de saúde é interessante porque você tem um plano de saúde e vamos supor que você tem o seu plano de saúde há 30 anos. E, de repente, você, por uma crise econômica do país, você não teve condição de pagar o seu plano de saúde. E ficou 3 meses sem pagar o plano de saúde. O que acontece com o seu plano? Corta. Aí você precisa do plano de saúde, você pagou 30 anos e você liga lá para a central e diz assim, olha, aconteceu um problema na minha vida. Eu tive um problema financeiro, mas olha aí no meu histórico, eu paguei 30 anos, 3 meses que eu não paguei. Qual a resposta? Você tem todo o direito, se você pagar. Mas só recebe se houver contrapartida. E a gente sempre vive nessa de dar contrapartida. Porque os nossos relacionamentos, quase todos eles, às vezes são contratuais. Eu amo o meu filho se o meu filho me amar. Se ele começar a me encher as paciências, eu não perco a paciência também.
Não é eu amo a minha esposa se ela me amar. Eu amo a minha igreja se a minha igreja me atender às necessidades. Eu passo a ser consumidor da fé, passo a ser consumidor das relações, eu passo a ser consumidor da sociedade. Porque tudo é por contrato. Eu sou sempre um ser reagente. Eu reajo às coisas. Eu reajo às situações. Eu amo quem me ama, eu trato bem quem me trata bem. Mas, além do modelo contratual de relação, há uma segunda possibilidade. O modelo aliancista. O modelo de aliança é o modelo de Deus conosco. Todo o Antigo Testamento vai falar sobre o Deus da aliança. E quem é esse Deus da aliança? O Deus que, mesmo o homem virando as costas para Deus, Deus não desistiu de nós. E quando Deus nos resgata, Deus nos dá uma capacidade muito forte. A capacidade de perdoar. De perdão. E quando Deus nos dá a capacidade de perdoar, não está querendo dizer somente com relação às questões passadas da vida, mas com relação às questões futuras. Porque o nosso relacionamento humano agora não é mais baseado na troca, mas na da aliança. Nós somos a comunidade de fé. Tem uma pessoa na comunidade de fé que eu tenho grande dificuldade. O que eu faço? Eu continuo amando. Porque eu tenho uma aliança com essa pessoa. Essa pessoa é minha irmã de fé, meu irmão de fé. Tem uma pessoa na minha família que sempre me tira a paciência. Mas eu não desisto de amá-la, não desisto de perdoá-la. Porque o nosso relacionamento é aliancista. Apesar do que nós somos, Deus não desiste de nós. E porque Deus não desiste de nós, Deus nos dá a capacidade de não desistir do outro. É por isso que as nossas relações, a partir do amor de Deus, se tornam um relacionamento aliancista. Quando a gente tira o amor, quando a gente tira Deus da nossa existência e tudo passa a ser permitido, as relações não são mais uma relação de afeto, não são mais uma relação de amor, não é uma relação mais de compaixão, não é uma relação de aliança, mas agora tudo é contrato. E uma relação de contrato é muito triste. Porque não há casamento que dure, não há criação de filho que seja satisfatória e não há igreja que seja suportável. Porque a gente vive não na dinâmica da troca. A gente vive sempre na dinâmica do amor de Deus. É por isso que nesse jovem levita, vai dizer assim no capítulo 18, versículos 5 e 6. Então, eles lhe pediram. Quem são eles? Um outro grupo. O grupo de Dan. Esse grupo de Dan era um grupo grande. E eles mandaram alguns emissários, 5 homens, e todos armados, para procurar uma terra. E quando eles achassem uma terra, eles iam matar todas as pessoas e iam tomar a terra. Aí eles chegam e olham para o levita. Chegam e veem que ele é um levita. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O que o sacerdote respondeu? O sacerdote está diante de 5 homens armados. O que ele vai responder? Vão em paz. Sua viagem tem a aprovação do Senhor. Só que tem um problema aí no capítulo 18, que eles acham a terra, numa cidade chamada Laís. E aí eles voltam para Dan e falam assim: pessoal, achei a terra.
uma terra boa, uma terra igual dos sidônios, uma terra muito jóia, lá plantando tudo dá, é uma terra beleza. Falou, então vamos lá pegar. E aí esses 5 homens armados trazem 600 homens armados. E passam de novo pela casa do sacerdote. E quando passam pela casa do sacerdote, o sacerdote abre a porta da casa e vê 600 homens armados. E mais os 5 lá que ele tinha conhecido. E aí o pessoal falou assim, olha, a gente vai lá tomar a cidade, a gente vai matar lá as mulheres, as crianças e os homens. E ora aí para Deus abençoar a gente. O que o sacerdote faz? Ora. Ora. É igual nas comunidades, às vezes, a gente tem relatos de que tem pessoas de má índole que vão assaltar caixa eletrônico, vão fazer algumas coisas, e passa antes na casa do sacerdote e fala assim, olha, ora aí para a gente, para Deus guardar a gente lá no caminho. Ou quando nos escritórios chiques, o empresário vai assinar um contrato, está negociando um monte de coisa, e tem um monte de coisa para negociar hoje em dia, o dinheiro que vai para cá, outro para lá, e aí encontra com o pastor na igreja e fala assim, pastor, estou fechando um negócio muito legal, se eu fechar esse negócio, dízimo na igreja, olha, tranquilo, ora aí para que Deus me abençoe. Por quê? Porque a gente não está nem aí com a questão ética. A gente está aí com a questão da troca. Quando Deus sai de cena, tudo é permitido. Tudo é permitido. É por isso que estudar o Evangelho, estudar a Bíblia, nem toda igreja tem a disposição que essa igreja tem. Porque sabe que estudar a Bíblia vai formar um povo ético, vai formar um povo que não negocia, vai formar um povo que não está interessado nas relações de troca, mas está interessado numa relação de aliança com Deus. E o que acontece depois? A decadência espiritual precede a decadência moral. A história de outro levita. No capítulo 19, verso 1, vai dizer assim, naquela época não havia rei em Israel. E depois no verso 31, todos que viram isso disseram, nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam e digam o que se deve fazer. O que acontece com esse outro levita? Acontece o seguinte, esse outro levita, ele vai buscar a sua esposa, e ele vai, a esposa saiu de casa, sua concubina, ele vai na casa do seu sogro resgatar a sua concubina e traz de volta. No caminho, eles passam numa cidade chamada Gibeá. Porque esse outro levita, ele não queria parar em qualquer cidade. Ele não queria parar em qualquer lugar. Ele queria parar numa casa ou numa cidade de um povo que fosse israelita, que as pessoas fossem seus irmãos. Se fosse trazer para o Novo Testamento, fossem crentes. Acontece que ele chega na praça e ninguém dá guarida para ele. E aí vem um senhor e fala assim, olha, o que vocês estão fazendo na praça? A praça é um lugar perigoso. E ele falou, ninguém deu guarida para nós. Então ele fala assim, vem na minha casa que eu vou dar guarida para você. E ele vai para casa junto à sua concubina. E de repente eles estão conversando, tomando a refeição, começam a bater homens, e a Bíblia chama esses homens de vadios. E começam a bater a porta. E dizendo, traga esse homem para cá porque nós queremos abusar dele. E o dono da casa diz assim, não faça um absurdo desse.
E o que o homem diz é assim: olha, eu tenho aqui minha filha, que é virgem, e tem também a concubina deste homem. Abusem delas, mas não faça nada com esse homem. Aí o levita coloca para fora a sua concubina. E aí depois vocês leem no capítulo 19, o relato vai ser que esses homens abusam dessa mulher a noite toda. E ela morre com a mão na soleira da porta. E quando o levita levanta pela manhã, ele abre a porta, sua esposa está morta, ele coloca sobre o cavalo e leva para casa. Quando ele leva para casa, ele corta o corpo da sua esposa em 12 partes. E ele manda cada parte para cada tribo da nação de Israel. E quando ele manda para cada tribo da nação de Israel, é dito o seguinte: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. E aí a gente pode pensar, que coisa absurda. Quando nós olhamos para a sociedade brasileira, e a gente começa a analisar estatísticas de abuso infantil, a gente começa a ficar alarmado. A quantidade de meninas que são abusadas pelos próprios pais, pelos parentes e pelos ditos amigos da família. A gente não entende porque numa faculdade de medicina, das mais renomadas do país, acontecem tantos casos de meninas serem violentadas nas festas da faculdade. Porque quando jovens crescem sem a noção de Deus, sem a noção do amor, tudo é permitido. Tudo é permitido. E se não for permitido, é o violento. Nós precisamos saber que o papel da igreja, como formadora, que tem o seu princípio formativo espiritual em nós, é muito mais do que a gente saber que Cristo morreu por nós. É que Cristo morreu por nós e nos deu uma nova humanidade e uma nova dignidade. E por que isso aconteceu? Porque agora eu tenho uma nova humanidade, porque agora eu sei que eu tenho uma nova dignidade e as pessoas também têm uma nova dignidade, então agora eu trato as pessoas com a dignidade que elas merecem, porque todas são a imagem de Deus. Isso se chama temor. Isso se chama temor. E uma sociedade sem temor, sem princípio ético e formativo, o que se estabelece é o caos. É por isso que no livro de Eclesiastes, por exemplo, quando Salomão está refletindo sobre as coisas mais importantes da vida, e ele começa dizendo assim que tudo é vaidade, que a vida é cheia de inutilidade, que é como se a gente corresse atrás do vento. E ele vai dizendo acerca do trabalho, acerca das relações, acerca do prazer, acerca de um monte de coisa. E ele fala assim, qual é o sentido da vida? Aliás, de conta, debaixo do sol, há algum sentido da vida? E ele vai dizendo, tudo é vaidade. Trabalho é vaidade, dinheiro é vaidade, conquistas são vaidade, tudo é vaidade. Debaixo do sol, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vai repetir o livro de Eclesiastes. Até que ele vai terminar o livro
E ele vai dizer assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. A suma da vida, a suma da sabedoria é temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. Nós precisamos formar isso na mentalidade dos nossos filhos. É por isso que ensinar a criança no caminho que ela deve andar é uma das principais funções dos pais e da igreja. É por isso que eu acho um erro os pais focarem na educação dos filhos a partir da nota do Enem. É mais ou menos assim: eu preciso escolher, eu sou um pai zeloso, e eu quero educar os meus filhos no caminho correto, então eu quero dar o melhor para o meu filho. Então, saiu a lista do Enem, eu vejo quais são as melhores escolas aqui de Vinhedo, com os melhores parâmetros do Enem. E eu falo assim: uau, essa escola aqui é muito boa. E eu vou colocar meu filho nessa escola, porque investir no meu filho nessa escola, isso vai ser educação. Porque o que o Brasil precisa é de educação. Agora a pergunta é: você pagar a escola do seu filho, isso é educação? Eu quero dizer que não. Educação é muito mais do que você pagar uma escola. Aliás, escola não educa. Não é o papel da escola educar. A escola profissionaliza. Capacita você a entrar na faculdade para você ter uma profissão. Educação é diferente. É por isso que, além da escola, você precisa ensinar valores para o seu filho. Você precisa ensinar princípios. Você precisa ensinar seu filho a amar a Deus. Porque se ele amar a Deus, ele vai te amar. E se ele te amar, nem sempre ele vai amar a Deus. Educação é muito mais do que isso. É por isso que uma sociedade, para ela se tornar uma sociedade suportável, com valores, com ética, com uma sociedade que sinaliza o reino de Deus, precisa partir de Deus, do seu amor e da sua palavra. E a igreja tem um papel importante nisso. Termino a minha fala contando a história do seu José, que não se chama José. E o seu José foi um homem que eu conheci no final da vida dele. Ele estava fazendo toda a análise, por exemplo, que o Eclesiastes, o Salomão estava fazendo, considerando que era o melhor, as coisas mais essenciais da vida. E eu recebi um telefonema e falando assim que o seu José queria conversar comigo. Um homem rico, riquíssimo. E eu falei assim: tá bom. Passou o endereço e eu fui. Cheguei na casa do seu José. Normalmente a gente coloca carro do lado de fora, né? Aí eu apertei a campainha, veio o segurança e tal. Falou: não, entra com o carro. E eu fui entrando com o carro e fui entrando. Eu falei assim: nossa, cadê a casa? E de repente aparece um casão, e linda a casa, parei o carro. E veio uma outra pessoa, me direcionou até uma sala enorme, e o seu José sentado num sofá. Eu olhei aquele tamanho daquela casa, o seu José adoentado naquele sofá, me sentei e falei: o que está acontecendo, seu José? Ele falou assim: deixa eu contar uma história para você. Eu fui um homem que trabalhei muito na vida. Fui
trabalhando e eu sei que uma das coisas que a gente tem que investir é em imóveis. Então, o que eu tinha, fui investindo em imóveis e comprando casas. Na época, ele tinha umas 50 casas. E aí ele foi falando da luta dele, como é que ele lutou a vida inteira. E eu falei assim, e qual o problema? Aí ele falou assim, eu fiquei doente há um tempo atrás. Ainda estou doente. E eu fui internado e eu precisava fazer uma operação e que o plano não ia cobrir. E o valor da operação era o valor de uma casa que eu tenho. E quando os médicos falaram o valor para os meus filhos, e falaram da minha situação, que era a única chance que eu tinha, mas era uma chance muito remota, então os meus filhos se reuniram e disseram assim, se a chance é remota, o nosso pai já está bem velhinho, e a gente vai, o valor de uma casa, então não vamos fazer não. Aí a mãe levanta, bate na mesa e falou assim, que negócio é esse? Vai fazer sim, pode fazer e eu pago. E fizeram a operação. O que aconteceu? O seu José recuperou a saúde. Passou um dia, 2 dias, depois que ele voltou da operação, os filhos não aparecem, vem o 3º dia, ele pergunta para a esposa, cadê os filhos? A esposa fala assim, não virão. E ele fala assim, mas o que aconteceu? E aí o seu José recebe a notícia que os filhos não queriam dispor de uma casa para a operação dele. O mundo do seu José desaba. Quando ele volta para casa, ele me telefona e me chama lá, e eu estou lá sentado ao lado do seu José, perguntando, Deus, o que eu falo agora? Oh, Deus, me dá uma saída. E uma dor muito grande no coração de ver um homem que lutou a vida inteira. Conquistou muita coisa, mas perdeu o coração dos filhos. E o seu José, ele disse o seguinte, pastor, eu queria ter morrido, para não saber disso. A gente pode conquistar tudo na vida, tudo. E a gente pode conquistar muita coisa a partir do conceito de contrato. O final vai ser sempre de frustração e decepção. O final vai ser sempre a história de muitas famílias que eu e você conhece, de famílias quando o homem ou a mãe morrem, os filhos passam a brigar por aquilo que os pais deixaram. Porque os relacionamentos são de aliança, de contrato, e não são de aliança. O que nós precisamos ensinar é os nossos filhos, a partir do nosso exemplo, amarem a Deus sobre todas as coisas. E amarem o próximo como a si mesmos. Porque isso é o princípio ético da responsabilidade social na família, na igreja e na sociedade. Amar a Deus. Esse é o princípio mais importante para a nossa existência. E para a nossa cidade e para a nossa sociedade. A minha oração é que cada um de nós, cada família, aprenda a viver a dinâmica do amor. Para que histórias como a do seu José, que pouco tempo depois faleceu, entristecido pela dor, a gente possa
no final da nossa vida, celebrar o que Deus fez em nós e através de nós. A gente possa dizer, como o apóstolo Paulo, que nós lutamos durante a vida, batalhamos durante a vida, completamos a nossa carreira e guardamos a fé. Porque o Senhor nos deu a bênção de nos amar e nos deu a bênção de nós amarmos a todos à nossa volta. Que Deus nos dê essa capacidade e essa bênção. E que assim o Senhor faça de nós sempre uma nova humanidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado, Deus abençoe. Sempre é uma bênção a gente poder falar sobre essas coisas tão importantes. E dizer que essa semana para mim foi muito abençoada. Fiquei muito contente de ficar aqui com vocês. Quando todas essas reflexões são as reflexões mais duras às vezes, né? Mas são as reflexões que formam uma comunidade e sou muito grato pela minha família. A bênção de ter filhas, né, muito firmes no Senhor. Estava compartilhando com o pastor André, né, que os filhos também envolvidos na igreja. Trabalho na igreja sempre é bênção. Ensina os filhos a sempre trabalharem na igreja, a se envolverem com a igreja, a se envolverem com trabalhos sociais e que eles aprendam desde pequeno o que é amar. Amém?